verdade, porque durante a graduação a gente vê muito pouco sobre nutrição de monogástricos, né, cães e gatos, e é super importante, vocês vão ver ao longo da palestra. Eu vou tentar falar bem simplificado, porque eu acredito que tem bastante gente das fases iniciais, então eu espero que vocês entendam, espero que aproveitem bastante a palestra. Então, uma breve introdução sobre a nutrição e o mercado pet food, né? A nutrição, então, é uma área que tem ganhado bastante destaque, né, dentro da medicina veterinária nos últimos anos, porque os proprietários têm aumentado bastante, sim, o interesse deles em fornecer uma alimentação para seus animais, né? A gente sabe que hoje em dia, em muitas famílias, os animais eles são considerados como um membro da família, né? Então tem essa humanização pet. E o mercado pet food deslanchou bastante, muito por causa desse fator. E isso inclui também o crescimento do setor de nutrição clínica, que é o assunto que a gente vai falar hoje aqui, que é um nicho dentro da nutrição que visa oferecer suporte nutricional aos animais hospitalizados ou com doenças orgânicas, como cardiopatias, doença renal crônica, urolitíases e outras que a gente vai abordar aqui. Então, aqui tem um infográfico, né, do ano de 2019, do total da receita, né, acumulada do ano de 2019. Então, o total do mercado veterinário, né, totalizou 222,3 bilhões de reais. E desse total, 73% correspondeu ao mercado pet food. Então, a gente vê que dentro da veterinária, esse é o nicho que mais cresce durante os anos, é o nicho que mais arrecada, né? E para a gente entender a importância da nutrição dentro da medicina veterinária, recentemente a Associação Mundial de Pequenos Animais, que é a WSAVA, determinou que a nutrição ela deve ser avaliada como o quinto sinal vital. Então, assim como a gente aprende lá na semiologia, lá na clínica, né, que a temperatura, o pulso, a respiração e a avaliação de dor são essenciais a gente avaliar no nosso paciente, a avaliação nutricional também é essencial, o quinto sinal vital. E a gente sabe que, mesmo assim, muitos veterinários não dão importância para esse fator, né? Teve até um estudo que eu coloquei aqui para vocês, que avaliou o conhecimento dos veterinários sobre a importância da nutrição. Esse estudo foi realizado em Portugal, e nesse estudo, esses veterinários, né, admitiram que 50% deles, né, a metade, admitiram que não conheciam nenhuma técnica de suporte nutricional. Isso é muito preocupante, né? Teve um outro estudo também, não coloquei aqui, mas foi realizado nos Estados Unidos em 2001. E nesse estudo foi realizado dentro de um hospital veterinário que de todos os animais hospitalizados dentro desse hospital, 73% apresentavam um balanço energético negativo. Ou seja, eles estavam subnutridos, né? Então, isso é muito preocupante. Vocês vão entender melhor as terminologias que eu vou usar aqui mais para frente, mas é uma coisa a se pensar. E por que será que isso acontece, né? Por que será que grande parte dos veterinários não aplicam os conhecimentos sobre nutrição? Então, aqui eu coloquei algumas causas de desnutrição hospitalar dos nossos pacientes. Uma causa seria a difusão da responsabilidade no cuidado do paciente. Então, seria assim, aquele veterinário que fala assim, eu não vou fazer porque essa não é a minha função. Eu não vou fazer porque o estagiário vai fazer. Vai deixando, e no fim acaba que ninguém faz, né? Outro fator seria o uso prolongado de infusões intravenosas, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente também, mas tem muitos veterinários que acreditam que você está fornecendo uma infusão intravenosa, você está dando nutrição para esse animal, e não é bem assim, né? Outra questão seria a falha em quantificar a ingestão de alimento do paciente. Eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente faz o cálculo de saber certinho quanto que o teu paciente precisa num dia ingerir para não entrar em balanço energético negativo. Outro motivo seria jejum em função de testes diagnósticos, né? Muitos exames que a gente vai realizar na clínica, eles precisam de jejum. Não reconhecimento das necessidades nutricionais aumentadas devido à injúria ou doença. Então, a gente também vai falar que, dependendo da doença, dependendo da injúria que o animal sofreu, a necessidade energética dele vai aumentar. E o principal motivo de desnutrição seria o não reconhecimento do papel da nutrição na prevenção e recuperação das enfermidades. Então, vamos falar um pouco sobre o porquê a gente deve começar a se preocupar com a nutrição dos nossos pacientes. Então, o objetivo da nutrição seria prevenir a subnutrição e a desnutrição
para que assim a gente tenha uma resposta otimizada do tratamento que a gente instituir, impedir a deterioração do sistema imune, minimizar a perda de massa corpórea e favorecer a cicatrização e reparação tecidual. Assim, existem vários estudos que nos dizem que conforme você fornece uma nutrição adequada para o seu paciente, mais rápido ele vai ter alta hospitalar, mais rápido ele vai melhorar, enfim. Eu trouxe aqui um estudo da Unesp. Ai, pulei tudo aqui. Um pouquinho, desculpa aí, gente. Tá, desculpa. É um estudo realizado na Unesp, então, que fizeram um comparativo da ingestão calórica dos pacientes relacionado à alta hospitalar. Né? Então, nesse estudo, eles chegaram à conclusão que os animais que tiveram alta hospitalar, foram 76%, eles consumiram pelo menos 71% da necessidade energética deles. Já os animais que vieram a óbito, ingeriram apenas 33% da necessidade energética, então uma quantidade muito baixa, né? Esses animais vieram a óbito. Nesse estudo aqui, eles chegaram à conclusão de que os animais que ingeriram as quantidades necessárias de alimento por dia, eles tiveram um tempo de permanência hospitalar maior. Mas, na verdade, na prática, porque, na verdade, nesse estudo, a maioria dos animais que não ingeriram vieram a óbito. Mas, na maioria dos casos, a gente vê que quando o animal ingere a quantidade de energia necessária, ele tem a alta hospitalar mais rápida do que aqueles animais que não ingerem, tá? Então, para a gente começar a fornecer um suporte nutricional para o nosso paciente, o primeiro passo é a gente pesar, tá? Crucial não apenas só para a nutrição, mas para os cálculos de infusão, para os cálculos de fármacos, anestésicos, etc. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando chega o animal na clínica. E, além disso, com o peso, é possível a gente determinar a evolução desse paciente, né? Se ao longo do internamento houve perda de peso, ganho de peso ou estabilidade. Lembrando que, durante o internamento, se o animal está internado, o ganho de peso não é importante, mas sim evitar a perda. Outro fator importantíssimo seria determinar o score corporal desse animal. Hoje existem várias tabelas que nos ajudam nesse quesito, né? Eu trouxe aqui uma tabela de pontuação 9, né? Vai do 1 até o 9, sendo que 1 seria um animal caquético e 9 seria um animal com obesidade grave. Existem tabelas de pontuação 5 também, mas elas já não são muito utilizadas, porque essas de 1 a 9 são mais completas, né? Nesse caso aqui, a gente está avaliando gato, né? O score ideal aqui nessa tabela seria 5, né? Então, daí a gente vai avaliar as costelas, se elas são palpáveis, a presença de gordura, depósito de gordura, né? Principalmente na região das costelas e região lombar. A cintura, distensão abdominal, tudo isso você vai avaliar no seu paciente e vai pontuar na tabela. Aqui tá a do cão, daí é bem parecida, só que daí o ideal ficaria entre 4 e 5. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar essa tabela lá no grupo para vocês. Outro fator bem importante de a gente avaliar é que os animais podem perder cerca de 10% do peso corporal se eles estiverem com diarreias e vômitos intensos. Então, a gente tem que saber diferenciar a perda de peso da desidratação, né? Uma outra avaliação que a gente é bem importante de ser feita é a avaliação do score de massa muscular. Então, seria a massa magra desse animal, né? O melhor lugar para a gente avaliar é nas têmporas, porque é uma região que não tem depósito de gordura, só músculo, né? Então, como é que a gente avalia? Aqui tem uma tabelinha. A graduação vai de 0 até 3. Então, um animal com ausência de perda muscular, que tenha a massa muscular adequada, seria um animal graduação 0. E a consistência a gente pode comparar com a consistência da nossa bochecha. Um animal com perda muscular leve, graduação 1, a consistência a gente pode comparar com a maçã do rosto, tá? E um animal com uma perda muscular moderada, um animal graduação 2, a consistência é similar à consistência do nosso queixo. E um animal com perda muscular acentuada, severa, né, seria um animal com graduação 3, e a consistência é igual à consistência da nossa testa. Isso geralmente é causado por desnutrição proteica, mas a gente vai ver mais tarde. Aqui eu trouxe uma imagem
Na imagem de baixo ali, um animal já com graduação 3, né? Perda de massa severa, perda de massa muscular severa. Então, o que vai ocorrer com o meu paciente se ele não se alimentar, né? A gente vai ter esse animal enfermo, que ele pode ter chegado na sua clínica por N motivos. Mas em qualquer quadro de doença, de injúria, de qualquer coisa, vai ocorrer um aumento da necessidade energética. Então, todo animal tem uma necessidade energética de manutenção, que é aquela necessidade que ele precisa para fazer para o metabolismo funcionar normalmente. A gente vai ver mais para frente. Mas daí, ele sofreu uma injúria e essa necessidade vai estar aumentada. Geralmente, esse animal vai chegar na sua clínica em anorexia ou hiporexia. Porque vocês sabem, quando o animal sofre algum trauma, alguma doença, qualquer coisa, o primeiro sinal que ele dá é que ele para de comer, né? Então, esse animal provavelmente não vai estar se alimentando, seja por estresse, por dor, por coma, enfim, qualquer motivo. Isso vai levar a um consumo das reservas orgânicas desse animal, então, reserva de gordura, reserva de músculo. Isso vai levar a uma condição hipermetabólica. O que seria essa condição hipermetabólica? Então, é um aumento do consumo do oxigênio e do gasto energético na tentativa do organismo de prover glicose e aminoácido para melhorar a resposta imune e a reparação tecidual. Então, ele já estava com a necessidade aumentada. Quando ele entra nessa condição hipermetabólica, aumenta ainda mais a necessidade energética dele, tá? Aqui eu trouxe um resuminho para ficar mais fácil de explicar. Então, a gente tem um animal doente, o organismo necessita de energia para reparação tecidual e manutenção. Ele está em anorexia, então tem um rápido consumo das reservas energéticas, leva à condição hipermetabólica. A partir daí, o glicogênio hepático é completamente consumido em cerca de 24 horas após o início da anorexia. Ele vai começar a fazer gliconeogênese para prover glicose de outros meios, né? Porque ele precisa de energia. E essa gliconeogênese vai ser maléfica a longo prazo, que então pode gerar uma falência sistêmica, pode levar ao óbito e tudo mais. Por isso que é tão importante a gente estar atento à nutrição desse animal. E eu estou falando aqui da necessidade energética de manutenção toda hora. O que é necessidade energética, né? É o quanto um animal precisa ingerir em quilocalorias para manter o seu peso para todos os processos metabólicos. Então, para manter o organismo funcionando, ele precisa de uma quantidade X de quilocalorias. Eu vou ensinar vocês a calcular depois, mais para frente. Mas, assim, ó, se o animal sofrer uma fratura simples, por exemplo, a necessidade energética pode aumentar em 1,2%. Traumas cranianos, traumas cranianos podem aumentar em até 2 vezes. A gente acha que é pouco, mas no fim isso faz toda a diferença no fornecimento da alimentação, porque às vezes você calculou, está fornecendo tudo certinho, e mesmo assim o animal está perdendo massa magra, está perdendo peso. Por quê? Porque a gente tem que estar atento a essas variações, porque esse pode ser o motivo pelo qual o animal, mesmo ingerindo, ainda está perdendo peso. Então, agora indo assim para a parte das modalidades de alimentação, os animais que durante 24 a 48 horas não apresentem consumo voluntário entrarão em balanço energético proteico negativo, devendo receber intervenção nutricional. Então, a gente sempre deve preferir pela alimentação oral, porque ela é a mais simples, mais fisiológica, mais barata e mais eficiente. Se o animal não estiver ingerindo voluntariamente, a gente começa a interferir de maneira menos invasiva possível até a mais invasiva para promover a nutrição adequada desse paciente. Então, um dos primeiros passos seria a gente estimular o apetite desse animal, né? Investigando que motivos que levaram à anorexia. Às vezes ele está com dor, a gente promover o analgésico já faz ele voltar a comer. Às vezes o simples fato de ter alguém ali insistindo no animal comer já faz ele voltar a comer. A presença do tutor, a retirada de fatores estressantes, né? O estresse do internamento, às vezes culmina que o animal não coma. O fornecimento de um alimento palatável, aquecido, às vezes já basta para que ele retorne a comer, às vezes não. Uma outra coisa que a gente poderia tentar seria a alimentação forçada, que hoje a gente já não chama mais de alimentação forçada, a gente chama de alimentação facilitada. Porque não é recomendado forçar, né? Porque o animal vai se estressar, vai acabar podendo piorar o quadro dele. Então a gente faz essa alimentação facilitada na seringa, geralmente, né? Coloca na boca do animal, mas não força, né? E, geralmente, para gatos, a gente nem tenta essa alternativa de seringa, porque estressa demais eles, né? Daí, outra coisa que a gente poderia tentar, então, seria entrar com fármacos estimulantes do apetite. Mas isso não é regra,
vai depender de paciente para paciente, tá? Não são todos os animais que são candidatos para essa alternativa, a gente tem que avaliar bem minuciosamente, assim, porque é um outro fármaco que você vai estar administrando, né? E outra coisa que a gente só pode apelar para o fármaco uma única vez. Se da segunda vez que você for fornecer alimento para esse animal ele não comer, você não pode dar o fármaco novamente. Aqui eu trouxe alguns fármacos que a gente pode entrar, então diazepam, oxazepam, ciprofloxacina, né, são os mais usados, assim. Mas tem que ter bastante cuidado nesse uso dos fármacos. Tá, tentei isso tudo e não deu certo. Quando que eu devo entrar com a nutrição enteral e parenteral e como que eu escolho entre elas? Então, o paciente de eleição seria aquele que sofreu perda de peso aguda, né, em menos de 5 dias, que está ingerindo menos de 85% da necessidade de manutenção dele. Aqueles pacientes que estão sob o uso de fármacos que causam inapetência, como antineoplásicos, alguns antibióticos e imunossupressores. E pacientes com score corporal igual ou menor a 2. Sempre vale o bom senso, né, para a gente avaliar. E qual a escolha, interal ou parenteral? Então, a nutrição interal, ela consiste no uso de sondas, né, e seria o método mais fisiológico depois da alimentação oral, porque o alimento vai passar pelo trato digestivo, né, vai ser digerido. E dentro da modalidade interal, a gente ainda tem as sondas nasoesofágicas, as sondas esofágicas, a sonda gástrica e a sonda de jejum-assomia. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? E a nutrição parenteral, então, seria... A gente usa ela quando a nutrição enteral é contraindicada e ela consiste na administração de nutrientes via corrente sanguínea. Então, a ordem é sempre preferir alimentação voluntária, não deu certo, vai para enteral. Se não é possível usar enteral, a gente usa parenteral. É bem raro quando a gente vai usar a parenteral. Eu vou ser sincero com vocês que eu nunca vi usando a parenteral. Porque geralmente a enteral, quando a nasosofágica não dá certo, a gástrica dá, então a gente acaba optando pela enteral quase sempre. Mas mesmo assim a gente vai falar aqui sobre as duas, tá? Independente de qual a gente for utilizar, a gente tem que determinar, como eu falei para vocês, a condição nutricional do paciente lá com as tabelas. Estimar as proporções e a relação entre as fontes de energia do alimento, então a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, a quantidade de carboidratos que a gente vai fornecer. Estimar as necessidades energéticas do paciente, que vai ser o próximo passo. Selecionar a dieta e a via de administração, então qual sonda que você vai utilizar, qual o calibre que você vai usar. Conduzir o programa nutricional e avaliar as respostas e fazer os ajustes que você acha necessário. E a partir daí, né, quando o animal estiver alto, a gente tem que planejar uma transição para a dieta que ele vai comer em casa, né? Então, como a gente estima as necessidades energéticas do paciente? Como eu falei anteriormente para vocês, a necessidade energética de manutenção, ela varia muito de animal para animal, ela é individual. Mas, tipo assim, por exemplo, um animal lactante, um animal, um filhote em crescimento, ele vai ter uma necessidade energética muito maior do que um animal adulto, por exemplo, né? E como é que a gente faz, né? Então, existem fórmulas que a gente pode utilizar, geralmente para gato, essa aí que está aparecendo para vocês, em que o 0,67, que é o expoente, é constante, o peso corporal, o peso do seu paciente, e o fator de caloria seria um fator fixo, tá? De gatos, geralmente varia de 55 a 100, sendo que, assim, a gente faz, geralmente, 55 seria uma fêmea castrada, inativa, não sai de casa, com metabolismo bem mais lento. Então, a gente usa esse fator de caloria mais baixo. E 100 seria um gato mais ativo, com acesso à rua, um macho inteiro. E daí também existem tabelas, né? A gente, da onde saem esses números, né? Então, existem tabelas que geralmente os nutrólogos pegam da FEDIAF, que é a Federação Europeia da Indústria de Alimentos para Pequenos Animais. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Então, é um guia com diretrizes nutricionais, né? Guias de necessidades nutricionais. Daí eles têm lá tabelas de acordo com a raça, então de acordo com a raça, tem raça que é mais ativa, tem raça que é menos ativa, daí eles têm esses fatores bem certinhos, ó. Também tem de acordo com a idade, então animais mais velhos têm um fator de caloria mais baixo, animais mais jovens um fator de caloria mais alto, né? Mas geralmente não varia muito, então de cão, de 95 a 130, daí é a mesma coisa, o peso corporal do teu paciente elevado a 0,75, nunca vai mudar isso. E o fator de caloria que varia de 95 a 130. Então, 95 é um animal mais inativo, castrado, parado, de apartamento.
130 um animal mais ativo, tá? Daí, esse cálculo da necessidade energética vai te dar um resultado em quilocalorias, né? Mas lá na ração, ele não te fala quanto que você vai dar em quilocalorias, você tem que dar em gramas para o teu animal, né? Então, como que a gente faz? A gente pega essa necessidade energética que a gente calculou e divide pela energia metabolizável do alimento. Daí, isso vai te dar um valor, que é a quantidade de alimento em gramas que você vai fornecer. Eu sei que fica bem complicado de entender, então eu coloquei um exemplo. Alguns de vocês devem conhecer, essa é a Joana, minha gata. Ela tem 4,5 kg e tá com score corporal 7 de 9. Então ela tá 30% acima do peso que ela deveria estar. Ela é castrada e sedentária. Então a gente calculou aqui a necessidade energética de manutenção da Joana. Eu usei o fator de caloria 55 por aqueles motivos que eu expliquei para vocês. Ela é castrada, ela é sedentária, ela está acima do peso, vezes 4,5, que é o peso dela, elevado a 0,67. Com isso, a gente chega num resultado de 150 quilocalorias por dia. Isso é o quanto em calorias a Joana precisa comer. Daí a gente vai lá no rótulo da ração. Não é obrigatório pelo mapa que conste a energia metabolizável, mas geralmente consta, tá? Nesses alimentos premiums, super premiums, eles colocam sempre. Então, a energia metabolizável da ração da Joana é 3.800 quilocalorias por quilo. Só que a fórmula pede em quilocalorias por grama. Então, a gente vai dividir por 1.000, 3,8 quilocalorias por grama. Então, a gente divide a necessidade energética de manutenção pela energia metabolizável. Então, a gente chega em 150 divididos por 3,8. E aí, a gente chega que a Joana tem que comer 39,4 gramas por dia, tá? Geralmente, os nutrólogos não usam esse fator de caloria 55. A gente está usando aqui porque a Joana é obesa e ela precisa fazer uma dieta com menor teor de energia para perder peso, tá? Geralmente, o que eles usam para gato, independente da atividade, é 75, tá? E daí, alguns autores falam que para os animais internados que estejam em anorexia e vômito há muitos dias, a gente usa uma fórmula diferente, tá? Que é igual para cães e gatos, que seria o fator de caloria 70 vezes o peso corporal elevado a 0,75. Igual para cão e para gato. Mas geralmente a gente usa outra mesmo, tá? Mas essa daqui é quando o animal está realmente muito debilitado. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição interal. Como eu falei para vocês, ela consiste na utilização de sondas para alimentação. Ela pode ser fornecida na forma de infusão contínua ou bolos intermitentes, sendo que o bolos seria o mais fisiológico, tá? Então, a nutrição integral ela permite vários tipos de dieta. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos que podem ser utilizados, comerciais ou caseiros. Mas pode, inclusive, ser a ração seca que passou por um processo de umedecimento, trituração e coagem, tá? Daí aqui nessa tabela a gente tem os tipos de sondas, né, que a gente usa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas assim, em suma, a nasoesofágica a gente usa em curtos períodos e ela é contraindicada para animais comatosos que tenham lesões neurológicas na cavidade oronasal, com vômito ou diarreia crônica. A sonda de esofagostomia, ela pode ser usada para períodos mais longos e tem as mesmas contraindicações da nasoesofágica. Vocês vão ver que as contraindicações são bem parecidas. Mas geralmente, quando você não pode usar uma, você usa outra, dá para adequar bem, tá? A gastrostomia, a sonda gástrica, né? Ela é indicada para períodos mais longos e ela é contraindicada em pacientes que têm lesões ou sofreram cirurgia gastrointestinal, vômito ou diarreia crônica. E a jejunostomia também em períodos prolongados e recebe as mesmas contraindicações que a gastrostomia. Aí aqui seria um protocolo, tanto contínuo quanto intermitente. Eu falei para vocês que geralmente a gente usa o intermitente, né? E daí a gente não pode fornecer, se o animal estava em anorexia muitos dias, a gente não pode fornecer toda a necessidade energética de uma só vez, porque daí pode acontecer a síndrome da realimentação, que eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas seria assim, vocês já devem ter visto casos de animais que, ou até pessoas, porque acontece isso na medicina humana também, de pessoas, animais que ficaram muito tempo sem comer, sem beber água, e daí às vezes alguém vai lá e fornece tudo de uma vez, toda a quantidade de caloria que precisava, e essa pessoa, esse animal vai a óbito. Porque o corpo não consegue, ele precisa de muita matéria-prima do próprio organismo para consumir aquela energia que está sendo fornecida, né? E tudo de uma vez não pode. Então, o protocolo seria mais ou menos assim. No primeiro dia, a gente fornece 1/3
dividido em 6 refeições. De 24 a 48 horas, a gente fornece 2/3. E a partir de 48 horas, a gente fornece toda a necessidade energética. Quase sempre é dividido em 6 refeições, se você for fazer o bolos intermitente, tá? Daí a nasoesofágica, ela é a mais simples de ser colocada, não requer anestesia, tem um baixo custo e fácil execução. Porém, como eu falei, né, o uso dela não pode ultrapassar uma semana, geralmente usa para 2, 3 dias. E uma outra desvantagem é que ela permite apenas dietas líquidas, porque a sonda tem um pequeno calibre, né? E ela tem algumas complicações possíveis, como obstrução da sonda, arrancamento pelo próprio animal, por isso que é importante ficar com o colar elisabetano, né? Aspiração, vômitos e diarreias. Como a sonda nasoesofágica é a mais utilizada, eu fiz um passo a passo aqui para explicar como que a gente coloca a sonda. Tem um videozinho ali que, se der, eu vou passar, tomara que dê certo. Mas tá, então o primeiro passo seria a gente medir a sonda. A gente vai pegar uma sonda, a gente mede desde a ponta do nariz do animal até o 7º espaço intercostal. Aí a gente marca com um canetão ali na sonda até onde que ela deve ir. Lubrifica a ponta que você vai inserir no nariz do animal com lidocaína 5%. Mantém o animal em posição anatômica, né, com a cabeça mais levantada. Insere a sonda até a marcação. Se não houver tosse nem espirro, significa que está no local correto. E a gente também pode pegar a ponta livre da sonda que ficou para fora e emergir numa solução fisiológica e se não formar bolha porque está no local correto. E com uma seringa a gente fornece a alimentação. A gente fixa, né, a sonda com um esparadrapo, seja o que for, e daí fornece a alimentação pela seringa. Vou tentar passar o vídeo, espero que dê certo. Esse animal está sedado, mas geralmente não tem necessidade. Então, ela está medindo ali do 7º espaço intercostal até a ponta do nariz do animal. Vai marcar com uma caneta. Lubrificou, não sei se ela está usando lidocaína, mas geralmente é lidocaína que se usa. Levantou a cabeça do animal em posição anatômica e começou a inserir a sonda. Inseriu até a marcação. Aqui elas usaram a radiografia para confirmar, pode ser usado também. Geralmente é meio custoso, então a gente faz aqueles outros testes que eu expliquei. Vai fixar a sonda. Eu vou pular aqui porque ela demora para fixar. Aí aqui ela coloca o colar, fixou. Aqui ela está fornecendo uma dieta líquida, eu vou mostrar para vocês essa alternativa. Daí é só puxar na seringa, na quantidade adequada, e fornecer pela sonda. É bem simples, esse é o método mais utilizado. Tá. Que bom, acho que deu certo, acho que vocês conseguiram ver também. A sonda esofágica, então, ela necessita de uma esofagostomia, então ela é um pouco mais complicada, mas a vantagem é que ela pode permanecer durante semanas ou meses, além de permitir que o animal se alimente via oral também. Daí, então, tem o fácil manejo, o proprietário pode levar o animal para casa e alimentar ele pela sonda em casa mesmo, né? Evita gastos com internamento e tudo mais. E uma outra vantagem é que a sonda ela tem um diâmetro maior, né? Vocês viram a sonda ali na nasoesofágica? Essa tem um diâmetro maior, então a gente pode fornecer um alimento em maior volume e maior consistência também. Daí, igual eu mostrei naquele protocolo, geralmente faz bolos divididos em 6 refeições diárias. E as complicações seriam edema de face, porque a gente coloca uma bandagem compressiva ali no pescoço do animal para não arrancar. Então, pode levar edema de face, infecções, esofagite, aspiração, disfagia e vômitos. A sonda gástrica, ela permite um suporte interal mais longo. Ela tem um maior diâmetro que a esofágica, porém ela necessita de anestesia para ser colocada. E, além disso, é difícil de encontrar a sonda também do tamanho adequado.
E ela pode levar a complicações como peritonite, vômito e diarreia. E ela é contraindicada em caso de vômitos persistentes, desordem gastroentérica, ascite, peritonite e pancreatite. A sonda de jejunostomia. Então, é uma sonda colocada no jejuno, na porção inicial do intestino. Ela é usada com menor frequência porque requer laparotomia, então precisa fazer uma cirurgia para colocar essa sonda. Ela é usada bem pouco. Nunca vi usar essa sonda. Pode ser utilizada assim quando você vai fazer uma cirurgia em trato gastrointestinal, mesmo que você já sabe que o animal vai precisar de uma sonda, você já pode inserir durante a cirurgia, né? Mas agora fazer uma laparotomia só para colocar a sonda já é mais difícil. Além disso, tem uma outra complicação que a sonda é bem pequenininha também, é igual a nasoesofágica, e a dieta assim, líquida ela precisa ser pré-digerida, porque o alimento não vai passar pelo estômago, né? Vai direto no intestino. Então, necessita de internamento e monitoração constante e pode levar a complicações como oclusão da sonda, né? Porque ela é muito fina, diarreia, vômitos, desconforto abdominal e peritonite. Aqui tem algumas opções que a gente pode usar, algumas eu acredito que vocês conheçam, tipo a Recovery, a dele é mais conhecida, né? Só que essas elas são bem consistentes, então a gente precisa diluir na água para fornecer pela sonda. Aí aquelas latinhas ali, as duas primeiras é aquela do vídeo, que ela é bem líquida, não precisa diluir. Eu coloquei uma receita aqui de. Poderia ser feita, né? Uma receita de alimento via sonda, mas é difícil de fazer porque é complicado achar esses componentes e a gente tem à mão tanto produto hoje no mercado, né? Que suprem bem a nossa necessidade. Então, geralmente, a sonda nasosofágica e a sonda de jejunostomia, que são aquelas mais fininhas, a gente usa alimentação líquida ou em lata. E a sonda gástrica e esofágica, que são mais grossas, o que se faz geralmente é a ração batida no liquidificador, a ração normal. Eu coloquei aqui essa opção, que eu achei bem legal, esse produto, que não estou fazendo propaganda para as marcas, tá? Gostaria de estar fazendo, mas não. Esse produto ele já é direto para a sonda, já tem a quantidade necessária pelo dia e também ele tem vários tipos. Então, para o paciente renal que não pode comer muita proteína, ele já vem pronto, sabe? É bem interessante, mas eu nunca vi aqui no Brasil, nunca vi esse produto. Quem sabe logo chega, né? Porque é da Royal Canin. Agora falando então um pouco sobre a nutrição parenteral, como eu tinha dito, consiste no fornecimento dos nutrientes via corrente sanguínea, sendo que a gente pode fornecer uma nutrição parenteral total ou nutrição parenteral parcial. A parcial, geralmente, a gente faz em acessos periféricos e geralmente a gente fornece 50% da necessidade energética. E a total a gente faz em acesso central e fornece 100% da necessidade energética. Um fator que complica bastante, igual eu falei para vocês, a gente não usa muito a nutrição parenteral porque não existe solução pronta. E geralmente, quando a gente prepara, é bem caro para fazer uma solução de nutrição parenteral. E quando a gente faz o preparado, ela só pode ficar armazenada na geladeira por até 24 horas. Então, é bem dispendioso, o uso é bem limitado. E um outro fator que complica o uso é que é porta de entrada para infecção, né? Um acesso. Geralmente, a gente prepara uma solução composta de carboidratos, que seria a glicose 50%, porque a glicose 5% ela não tem capacidade de fornecer nutrição, apenas hidratação. 10% de lipídios, limitado a 2 gramas quilo dia. 10% de aminoácidos, exceto em pacientes renais ou com encefalopatia hepática, que a gente tem que fazer um protocolo diferente. Eletrólitos e vitaminas. Posso usar apenas o soro glicosado como nutrição parenteral? Então, como eu falei para vocês, muitos veterinários fornecem só o soro e acham que estão fazendo nutrição. Mas, na verdade, não. A gente não pode fornecer só o soro com glicose para o paciente. Por quê? Porque pacientes críticos podem desenvolver resistência insulínica periférica. Vocês vão ver isso melhor na clínica, mas vai levar a hiperglicemia, vai levar a glicosúria, poliúria, desidratação e acidose. E, além disso, a glicose ela não é eficiente em limitar a lipólise e a mobilização de proteína muscular. Então, você vai estar fornecendo glicose, esse animal vai estar tendo efeitos dessa glicose, vai estar com hiperglicemia, vai estar com glicosúria, e mesmo assim ele vai estar perdendo peso, mesmo assim ele vai estar perdendo massa muscular. Então, não adianta nada, vai piorar o quadro do animal com certeza.
Então, agora, vamos falar um pouco sobre a... tá. Então, a gente indica a nutrição parenteral nos casos de obstrução gastrointestinal, hipomotilidade, má absorção, diarreias e vômitos severos, no pós-operatório de algumas cirurgias do trato gastrointestinal, pancreatite, peritonite, hepatite e coma. Mas, como eu falei para vocês, geralmente dá para adequar a nutrição enteral. Agora, então, a gente vai falar um pouco sobre a terapia nutricional domiciliar. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, porque senão ia ficar muito extenso. Mas aqui seria um outro cenário, pensando assim que você recebe um paciente na sua clínica, que ele não é emergencial, ele não necessita de internamento, mas ao solicitar exames desse paciente, você descobre que ele tem uma doença orgânica, então uma cardiopatia, uma doença renal crônica, até mesmo a presença de urólitos, alergias alimentares, câncer. Quem faz estágio aí sabe que essas aí são recorde, né? Sempre chega um paciente com alguma dessas doenças, né? E daí a nutrição ainda pode auxiliar a gente? Pode. Inclusive, em muitos desses casos que eu citei, a nutrição é a peça-chave do tratamento desse animal. Mas vamos começar aqui falando dos cardiopatas. Então, existem inúmeras cardiopatias que acometem os animais, mas geralmente o cardiopata é um animal idoso, que quando aparecem os sinais, quando o tutor percebe, né, a doença já está avançada, e uma nutrição adequada, nesse caso, a gente visa reduzir as complicações e a progressão da doença, proporcionando uma melhora na qualidade de vida desse animal. Então, com a dieta, o nosso objetivo é compensar a retenção de líquidos, fazer a manutenção adequada do score corporal, compensar o estresse oxidativo celular, favorecer a manutenção de força e contratilidade miocárdica e reduzir os radicais livres. Então, geralmente, o paciente cardiopata, ele tem um aumento da demanda energética e um aumento do catabolismo proteico. Então, geralmente, esse animal ele tem uma CIT, né? Uma barriga bem ovalada, mas ele tem perda de massa muscular. Vocês vão ver de acordo com aquela graduação lá que eu passei para vocês. Geralmente, eles estão com uma edemaciação muscular. Então, a dieta é baseada em aumento dos carboidratos e aumento das proteínas na dieta desse animal. Ao contrário do que se pensava antigamente, não é recomendada a restrição de sódio hoje em dia, porque isso estimula excessivamente o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Esse sistema ele já vai ser ativado por causa da cardiopatia, e daí, se a gente fornecer uma dieta restrita em sódio, a gente vai hiperestimular esse sistema, e esse exagero pode ocasionar a progressão da doença e até piora dos sinais clínicos, tá? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de alimentos que a gente pode usar para os cardiopatas, né? Então, esses seriam os alimentos terapêuticos, né? A gente não chama mais de uma época que falava ração medicamentosa, né? Não se usa esse termo porque nenhuma ração vai ter componentes farmacologicamente ativos, tá? Nenhuma ração tem remédio. A gente só faz alterações específicas na formulação dessa ração, dos níveis nutricionais, para adequar e melhorar a doença desse animal, né? Para atender a doença específica, né? Então, a gente chama, de acordo com o mapa, esses alimentos são considerados alimentos coadjuvantes, que eles são alimentos completos, mas eles têm alterações específicas na formulação para atender as doenças, tá? Agora, falando um pouco sobre doença renal crônica, uma doença super importante na rotina, é a principal causa de morte de felinos geriátricos, e o manejo nutricional, nesse caso, é a chave para evitar a progressão da doença. Em que a gente deve fornecer uma dieta com menor teor de proteínas, porque eles não suportam muita proteína. Porém, essas proteínas, elas têm que ser de alto valor biológico, né? Proteínas de alta qualidade. Também essas rações comerciais, né? Esses alimentos coadjuvantes, geralmente eles têm quelantes que inibem a absorção de fósforo, que levaria ao hiperparatiroidismo secundário. Aqui tem uns alimentos úmidos também específicos para a função renal, né? Um pouquinho sobre os urólitos, então a presença de urólitos também é comum na rotina, principalmente em felinos machos castrados, né? E ela ocorre por diversos fatores, podendo ser fatores dietéticos e não dietéticos. Os dietéticos seriam porque a nutrição, a alimentação desse animal afeta a densidade urinária, o volume urinário e o pH urinário. Dessas, o mais importante seria o pH, tá? Porque, por exemplo, o urólito de estruvita, que é o urólito assim, que a gente mais vê geralmente, é o mais fácil de resolver, ainda bem, né? Ele é formado em urinas alcalinas. Então, para a gente
dissolver esse urólito, a gente tem que promover a acidificação dessa urina, né? E daí a gente muda o pH da urina de acordo com as proteínas presentes no alimento. Então, geralmente proteínas de origem animal, elas têm caráter acidificante e as proteínas de origem vegetal têm caráter alcalinizante. Então, uma ração para dissolver urólito de estruvita, por exemplo, elas vão ter um alto teor de proteínas de origem animal, para acidificar a urina e dissolver o urólito. Enfim, eu dei uma pincelada bem rápida aqui nos usos da terapia nutricional, mas no mercado a gente tem diversas alternativas para obesidade, para diabetes, reações hipoalergênicas, gastrointestinal. Hoje em dia tem ração para todos os tipos de patologia, quase. Mas e daí se a gente tiver um paciente que ele tem mais de uma doença? A gente sabe que isso não é raro de acontecer, um paciente cardiopata com doença renal, enfim. Tem uma combinação infinita de doenças que esses animais podem apresentar. Nesse caso, cada vez mais a gente fala da alimentação natural, né? Que, como eu expliquei, né, por aqueles mesmos fatores do começo lá da palestra sobre humanização pet, os tutores querem que os seus animais tenham uma alimentação parecida com a deles, né? Uma alimentação sem conservantes. Cada vez mais tem se buscado a alimentação natural, né? Então, a alimentação natural seria uma modalidade dietética com o uso de alimentos minimamente processados e nutricionalmente balanceada. E ela pode ser alimentação cozida, que é o mais utilizado, alimentação crua sem ossos e alimentação crua com ossos. Eu citei o uso de alimentação natural como alternativa para um animal com mais de uma doença, porque com a dieta natural, a alimentação natural, né, a gente consegue adequar todos os componentes da dieta para não descompensar nenhuma doença nem outra, né? Com uma ração a gente não conseguiria fazer isso, por exemplo, né? Mas a gente pode, inclusive, aplicar a alimentação natural para animais rígidos, porém tudo deve ser prescrito e acompanhado pelo médico veterinário nutrólogo, porque eles usam programas para formulação de dietas específicos e tem que ser feita a suplementação desses animais. Por isso que é uma modalidade de nutrição bem mais cara, né? Então, mas mesmo assim, bastante gente está procurando ultimamente. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na formação de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, meninas do GEPA, pela oportunidade.